A minha oração, esse tempo aqui, essa construção que tem sido feita, nos leve realmente a lugares onde nós possamos ter uma mudança de mentalidade e isso produz em nós uma mudança de comportamento. A minha oração hoje pela manhã aqui foi que o Senhor me despisse dos meus conceitos humanos, daquilo que tem sido como conhecimento puro, apesar do nosso cuidado em não ser leviano, nosso cuidado em fundamentar aquilo que nós temos trazido neste tempo. A minha oração é que o Senhor movimente de tal forma que a minha palavra dita, aquilo que eu comunicar, seja entendível. Vocês conseguem me compreender? Que essa palavra chegue e consiga produzir algo, assim como ela tem produzido na minha vida e nós temos visto na vida de outras pessoas também. Como o Mamá disse aqui na sexta-feira, no domingo passado eu não estava, mas eu assisti a ministração, eu assisti a palavra da Geisa, o compartilhar da Geisa no domingo passado, onde ela trouxe o conceito de que nós somos a casa de oração, nós somos a casa espiritual. E ela trouxe o conceito de um fundamento da construção do Velho Testamento, sobre a tenda, o tabernáculo, o templo, e aquilo que Jesus trouxe sobre nós com a sua vinda, com a sua obediência, com o seu sacrifício, para que nós nos tornássemos a casa de oração. E eu não sei quantos estão conseguindo acompanhar aquilo que nós trouxemos de instrução para este tempo. Você que está chegando hoje, não sei se tem alguém chegando hoje meio que perdido, nós estamos trabalhando desde o dia 27. Nós estamos num projeto de 40 dias, entendendo, fundamentando, conhecendo sobre a oração, sobre aquilo que Jesus nos ensinou. E terminando esses 40 dias, nós teremos um período de 10 dias intensos de oração. O que eu entendo neste tempo, ensinando sobre aquilo que nós buscamos fundamentar na palavra, é que os relatos de Lucas sobre Jesus é como se fosse a parte teórica de Jesus ensinando aquilo que deveria ser feito aos discípulos, e Atos é o cumprimento daquilo que Jesus estabeleceu para que acontecesse. Então, logo no comecinho de Atos, a gente já conhece aquele texto de Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Então, Atos, ele relata o que é o livro de Atos? Atos dos Apóstolos, ou seja, aqueles que trabalharam e fizeram aquilo que Jesus ensinou. Então, o livro de Lucas, que a gente tem se baseado, ele vem trazer para nós fundamentos sobre aquilo que Jesus quer que nós façamos. E o texto que eu vou usar hoje está em Lucas 2, o texto base, Lucas 2. É um texto bem curtinho, Lucas 2, 36 a 38. Como a Geisa falou também aqui na semana passada, seria muito importante que você entendesse esse tempo como um tempo de treinamento mesmo, como se fosse um tempo de escola. Porque aquilo que a gente tem trazido, compartilhado, precisa trazer uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Se nós pensarmos como uma faculdade, eu sei que muitos aqui já passaram 3, 4, 5 anos dentro de uma faculdade aprendendo. E se eu perguntar se você se lembra de tudo que você aprendeu na faculdade, com certeza você vai dizer que não. Porque é humanamente impossível nós retermos 100% daquilo que a gente ouve. Fisicamente comprovado, cientificamente comprovado, nós conseguimos reter apenas 7% daquilo que a gente ouve. Então, se eu falar aqui durante 1 hora,
60 minutos? Quem é bom de matemática, por favor, me fale quanto é 7% de 60 minutos. 7%? Entendeu? Então, de tudo que for falado aqui, uns 4 minutos você vai conseguir absorver. E ainda bem sintetizado. Não sei quando já tiveram uma experiência, por exemplo, de um marido ter ido por alguma situação, sei lá, resolver algum pepino, ou, sei lá, alguma coisa, você fala, e aí, como foi lá? Ah, foi bom. E... Não, foi legal. Tá, e... Ah, deu certo. Porque ele está sintetizando tudo o que aconteceu nesses 7%, entendeu? Não é uma deficiência, entendeu? É natural. Não, pera, vamos entender como algo natural que acontece nesse tempo. Então, de tudo que foi falado aqui, eu assisti na ministração da Geisa pelo YouTube, que nós somos chique, né? E eu até dei uma palavra de incentivo ao Jefferson esses dias, porque tá muito top o material que tá indo pra internet. Não sei quem tá acompanhando, tá muito top o material. E eu assistindo em casa, e aí ela falou assim, o primeiro que eu coloquei lá deu 1 minuto e 9. Eu falei, uau, a Geisa tá gostando de falar, né? E aí, eu assistindo, quando chegou nos 40, ela falou assim, então agora nós vamos começar, que aqui foi só o pano de fundo. Eu falei, uau, 40 minutos para colocar um pano de fundo para depois entrar no jogo. Caramba, gente. Então você imagina de tudo que ela precisou utilizar como um pano de fundo para entrar no tema. Se a gente não anota, se a gente não rabisca aí no caderno ou digita no celular, a gente acaba esquecendo, é natural isso. Então, faça um esforço, traga um caderninho, traga uma caneta, anote os textos, anote as frases que você achar importante. E durante a semana, releia os textos. Ah, eu não tenho uma rotina, um hábito de uma devocional diária. Então, comece relendo os textos que você ouviu aqui durante a semana. Anote aquilo que, de repente, o Senhor trouxe de entendimento para você. E assim você vai ver que vai começar uma rotina de estudos, porque é algo que precisa produzir mudança. Eu comecei falando da faculdade. Então você não consegue reter tudo, só que aquilo precisa mudar de alguma forma o seu entendimento sobre algumas coisas para você se tornar um profissional de qualidade. Então, se nós queremos sermos servos de excelência, precisamos que essa palavra produza em nós uma mudança de comportamento, a expansão do nosso entendimento para que nós possamos fazer com excelência aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para fazer. E preparando essa palavra, que eu entendo que ela não é simplesmente uma palavra de conhecimento para trazer algo a mais nessa construção, mas ela também traz uma palavra de encorajamento. Por aquilo que ela carrega. Vamos ler lá juntos Lucas, sempre estou com o ato na cabeça, vamos amar com uma bendita crônicas. Lucas 2, 36 a 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Áser. Essa era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora ela dava graças a Deus e falava dele quem? De Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O que acontece? Nesse texto de Lucas 2, ele narra, né, o nascimento de Jesus e quando José e Maria levam ao templo para apresentar, para consagrar. E Mamá leu um pedacinho do texto desse texto na sexta-feira, que Zacarias estava aguardando o cumprimento dessa promessa, e ele viu com os próprios olhos o Messias. E aqui, no capítulo 2, no 36, ele relata sobre essa profetisa Ana, que era viúva e estava no templo, jejuando e orando dia e noite sem cessar.
aguardando também o cumprimento da promessa. E quando ela viu Jesus, ela descansou e disse: eu estou vendo com os meus olhos o cumprimento da palavra que existia. E eu pensei em falar muitas coisas sobre Ana, procurei algumas informações sobre ela, mas eu entendo que não é esse o propósito, apesar de que eu queria fazer uma conta rápida com vocês. Diz aqui que ela era casada há 7 anos, quando ela ficou viúva. Se nós fizermos uma conta básica, geralmente naquela época as mulheres casavam em torno de 16 anos, 18 anos no máximo. Vamos imaginar que ela casou com 18 anos e ficou casada 7. Com 25 anos, ela ficou viúva. E também, sei que alguns sabem que naquela época as viúvas, elas ficavam desamparadas, se não fosse pelo trabalho de acolhida da igreja. E ela então dedicou a sua vida ao templo. Dos 25, mais ou menos, diz aqui que até os 84 anos. Foi uma vida de dedicação, de oração, de jejum, dia e noite. Buscando, esperando por algo que viria a acontecer. Ela não tinha nada palpável. Existia uma palavra de que viria o Messias, de que ele nasceria. E ela estava aguardando ansiosamente por longos 49 anos, mais ou menos, 50 anos, vamos arredondar. 60 anos? 50? É tempo, né? Longos anos, jejuando e orando, aguardando o cumprimento de uma palavra, de uma promessa. Em cima disso que eu quero trabalhar. Jejuando e orando, aguardando o cumprimento de uma palavra. Mas o Senhor tem falado muito ao meu coração já há alguns dias sobre a história de um homem muito conhecido, Abraão. Peraí, deixa eu só ver se eu não me perdi aqui. Pode passar. Sim, vamos lá. Abraão. Vamos lá, Gênesis 11:26. Eu sei que é uma história bem conhecida, mas eu quero fazer um paralelo sobre essas duas histórias. Gênesis 11. Ixi, será que eu vou? 11:26. E viveu Tera ou Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Nor e a Arã. Então vamos lá. Tera gerou com 70 anos Abrão, Naor e Arã, que eram os irmãos de Abrão. E essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milque. É muito nome que nós não vamos nos atentar a esses nomes. Vamos lá no 31, diz assim: e tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Saraí, a sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Então vamos lá. É um texto meio complicadinho, porque tem muitos nomes e uns nomes meio estranhos também. Mas eu queria que vocês entendessem. Tera era um homem que gerou 3 filhos. Abrão, Naor e Arã. E eles saíram da terra para ir para Canaã. Eles tinham um destino.
Canaã. Nesse meio do caminho, eles pararam numa terra chamada Harã. E ali naquela terra, o que aconteceu, diz ali no 28. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo. Ele pegou os seus 3 filhos e saiu a um destino. Vamos facilitar. João teve José, Joaquim e Manuel. Pegou os 3 filhos, vamos para a Bahia. Neste meio de caminho, eles pararam no Rio de Janeiro. Chegou lá, um dos seus filhos morreu. O que o pai fez? Ao invés de pegar os seus outros 2 filhos, vamos continuar porque nós temos um destino, ficou ali, lamentando a sua dor, amaldiçoou o nome daquela terra e ali ficou e acabou. Assim. E Abraão, que vocês conhecem, casado com Saraí, que era estéril, depois os nomes deles foram trocados, e ele se tornou um pai de uma grande nação. Mas Abraão, até então, foi crescendo e se desenvolvendo dentro dessa situação de morte, de luto, de incertezas, de murmurações. Eu não sei, Deus permita que eu não viva isso, eu não sei o que é a dor de um pai que perde um filho. Mas Terá se apoderou daquela situação e ele não teve, como diz a palavra, ele não conseguiu se levantar daquilo e não teve forças para se levantar e criou os seus filhos dentro dessa, como posso dizer assim, dentro dessa cultura. Porque Deus nos tirou dali, disse que a gente ia para lá, e nesse meio tempo aconteceu essa tragédia. Então Deus não é bom, o que Deus fala Ele não faz, o que Deus promete Ele não cumpre, porque Ele mandou eu ir e nesse meio tempo eu perdi meu filho, porque não sei o que lá, e e foi. E Abraão cresceu ouvindo isso do seu pai, porque Deus matou seu irmão, porque a gente não vai conseguir sair daqui, porque tudo que Deus promete Ele não cumpre, e foi. E Abraão foi crescendo dentro dessa atmosfera. Aí vamos lá no... Qual que é? Isso foi no 11:26, né? Vamos lá no 12. Só pula um pouquinho aí pra frente. E aí vem um texto que eu sei que muitos conhecem, vocês já ouviram muitas ministrações sobre este texto. 12, a partir do 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E aí vem, mais uma vez, a palavra: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, o filho do seu irmão, seu sobrinho, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Então, diante daquela situação, o Senhor viu que ali, tipo assim, naquele mato não ia sair com ele. Eles estavam tão envolvidos numa cultura de ofensas, de mágoas, de... como diz uma pessoa está... não era essa palavra para usar. Não, também não é não. Lamentação, amargura, decepção.
estavam tão envolvidos nessa cultura de decepção, de lamentação, de amargura, que Deus olhou e falou: eu preciso tirar Abraão desse meio, porque ele nunca vai chegar ao seu destino se ele continuar envolvido nessa situação. E aí Deus trouxe uma palavra sobre Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, sai do meio de tudo isso e vai para o seu destino. Eles, como família, tinham um destino. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, que eles se perderam e não chegaram ao lugar de destino. Mas o Senhor fez com que esse plano fosse refeito e conduziu Abraão até este lugar. E eu queria trazer essa história para nós pensarmos sobre as situações que nós temos, que realmente são situações desse campo de ofensa, de mágoa, de lamentação, de frustração, que nos paralisam. Ana, a profetisa que nós lemos lá no texto de Lucas, ela tinha um campo de ofensa. Ela tinha as suas mágoas, ela tinha as suas frustrações. Poxa vida, aos 25 anos eu fiquei viúva e agora estou à margem da sociedade, agora estou largada, agora eu não tenho nada, agora eu não tenho ninguém. Ela tinha todos os motivos do mundo para continuar nesse campo de ofensas. Mas ela decidiu dedicar a sua vida 24 horas em oração, em jejum, no templo. E Abraão também decidiu obedecer e se tornou o pai da fé, o pai de muitas nações, o pai de muitos filhos, o pai de multidões, com muitos nomes, e ele é citado em vários textos, né? Em várias histórias bíblicas é citado o nome de Abraão, por quem ele se tornou. E vamos lá, cadê o? Eu não me perder aqui, por favor. Não, pode voltar lá. Isso. E a Laine comentou algo hoje pela manhã que eu entendo que realmente seja a nossa necessidade nesse tempo. Um esforço para transformar o nosso entendimento e transportar o nosso foco de visão. Sexta-feira, enquanto o Mamá falava, ele começou a citar a Ana, que também vivia um campo de ofensa, também vivia um campo de mágoa, de frustração, porque ela era estéril, ela não tinha um filho, e a outra, uma esposa do seu marido, tinha 7 filhos, né? E esfregava na cara dela, porque eu tenho 7 filhos e você não tem nenhum. E Ana decidiu sair do campo de ofensa, se posicionar, e a oração dela colidiu com a necessidade dos céus. E a palavra que eu queria trazer hoje é a colisão. O que nós precisamos fazer para chegar a esse nível de colisão? Quando eu saio do micro, do eu, das minhas ofensas, das minhas necessidades, e as minhas orações colidem com o macro, com o reino, com aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós nesse tempo como igreja. Por quê? É muito fácil, eu não sei quem tem muitos anos de igreja, que a gente tinha reunião de oração às quartas-feiras. Quem era do tempo que de quarta-feira tinha reunião de oração nas igrejas? Isso, na irmã Lídia. Gente, é sério, esses dias eu falei isso, e se a gente for pensar, é realidade. Muitas vezes a nossa reunião de oração era um muro de lamentação. Ai, porque não sei o que lá, ficou não sei o que da doente. E a irmã Tereza, que não sei o que lá, que não sei aonde. E a irmã Joaquina, era um muro de lamentação. Como igreja, nós nunca nos posicionamos para transformar aquela realidade. Mas ficávamos, sabe, lamentando e chorando a dor do outro, e lambendo as feridas um do outro. Ai, porque a irmã isso, a irmã é aquilo. E a gente nunca se posicionou para mudar essa realidade, para buscar entender o que o Senhor estava falando, estava propondo, e nós colidirmos com essa necessidade, para a mudança dessa realidade. E eu creio que o Senhor tem nos levado a esse tempo de entendimento para que nós mudemos o nosso campo de visão, ampliemos o nosso campo de visão e as nossas orações colidam com aquilo que o céu está produzindo, com aquilo que o Senhor tem necessidade para este tempo. Assim como Ana queria um filho, mas sabia que
A igreja precisava, né? A nação precisava de um profeta, Samuel. A necessidade de Ana colidiu com a necessidade dos céus. E as coisas aconteceram. Então, o nosso desafio nesse tempo é nós expandirmos o nosso campo de visão para que as nossas necessidades colidam com a necessidade do céu. Para que a nossa oração deixe de ser um muro de lamentações e que a gente se reúna aqui às 9 horas da manhã de domingo ou às 20, 30 das terças-feiras e nós tenhamos um tempo de buscarmos esse entendimento e orarmos aquilo que o Senhor quer que nós produzamos. Que nós não fiquemos aqui, sabe, nos lamentando por aquilo que não aconteceu, chorando por situações que ainda não aconteceram. Ah, mas o Senhor prometeu e ainda Ele não fez. E a gente fique nesse campo de ofensas, de mágoas, de frustrações, de decepções. E que não vai levar a gente para lugar nenhum. Então eu comecei a pensar sobre algumas palavras que o Senhor já tem trazido para nós há algum tempo. E que parece que agora começa tudo a fazer muito sentido. Eu me lembro da última 12 horas que a gente teve aqui. Que foi quando? Março do ano passado, ou seja, um ano atrás. Eu lembro que naquele dia, num tempo de adoração aqui muito forte, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. Eu abri o caderninho, comecei a escrever algumas coisas. E eu lembro que Ele falou algo. Que era tempo de expandir a mente e desatar o coração. Essa palavra de março do ano passado parece que faz muito mais sentido agora. Porque agora é tempo de nós expandirmos a nossa mente, desatarmos o nosso coração, e eu entendo que a gente sair desse campo de ofensa mesmo, desatar o nosso coração e desatar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós como igreja nesse tempo. E a palavra que a Elaine também falou hoje pela manhã, de nós sermos decididos, maduros e constantes, a palavra trazida, antes que a gente tivesse aqui a inauguração desse espaço, a gente ainda se reunia lá em casa. O Senhor trouxe essa palavra e olha como agora parece que faz muito mais sentido. Não teve o Nilson Júnior que veio aqui, em novembro do ano passado, e ele disse, o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Todo o nosso entendimento daquilo que a gente entendia sobre oração não é suficiente para nos levar adiante. Nós precisamos expandir a nossa mente, desatar o nosso coração, para que a nossa oração colida com aquilo que está sendo produzido no mundo espiritual. Senão nós vamos continuar no nosso campo de ofensa, nós vamos continuar fazendo orações cheias de mimimi, fazendo orações que não produzem mudança. O que diz lá em Tiago 4:3? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quantos conhecem esse texto? Quem é crente de mais tempo sabe que a gente já falou várias vezes sobre esse texto, a gente já leu sobre esse texto, e a gente muitas vezes pede e não recebe, porque a gente está pedindo coisas que não colidem com aquilo que o reino, que os céus estão produzindo. Então a gente vai morrer de garganta seca e não vai ver as coisas acontecendo. Não é porque Deus é ruim, porque Deus não cumpre a palavra, porque nossa oração não está colidindo com a realidade espiritual. E falando em construção de casa, que é o que nós temos trabalhado, nos colocando, nos posicionando como casa de oração, como casa espiritual, nós temos um manual, nós temos uma planta. O nosso desafio é ajustarmos essa construção para que essa casa seja mais parecida possível com essa planta. E o nosso desafio tem sido trazer ferramentas, trazer objetos dessa construção, sejam tijolos, cimento, pedra, areia, quem é empresário aí pode ajudar, para que nós construamos a nossa casa de acordo com essa planta. Esse tem sido o nosso desafio nesses dias. E aí, alguém, por favor, aí, Lucas. Não vamos ler. Só
Lucas 1, foi o texto que a gente leu, da oração de Zacarias, que Mamá citou na sexta-feira. Eu até falei para ele, brinquei, Mamá, para por aí, senão você vai entrar no meu tema. Porque ele citou a Ana, que pediu um filho, e a oração dela colidiu com a necessidade de um profeta. E também sobre Zacarias, que está relatado em Lucas 1. E 1 Samuel 1, que fala da oração de Ana. Então, são dois exemplos bíblicos que nós temos sobre orações que foram atendidas porque colidiram com essa necessidade. Pode passar, por favor. A oração com o padrão dos céus. A Laine trouxe essa palavra no primeiro dia que nós começamos esse tempo, esse processo. E ela disse o seguinte, a oração, qual é o padrão dos céus de oração? Adoração e intercessão ininterruptas. O que Ana fazia no texto que nós lemos? O quê? Orava e jejuava, por lá diz dia e noite. Adoração e intercessão ininterruptas. A Geisa trouxe um conceito, que elas foram produzidas, onde foram produzidas essas orações? No templo, no santuário e na casa de oração, que é tudo a mesma coisa. São conceitos para nós falarmos sobre aquilo que nós somos, aquilo que os céus deseja que nós nos tornemos. E o Mamá veio sexta-feira falando sobre preparar o ambiente, limpar a casa. E a construção que eu quero trazer nessa manhã é sobre a compreensão desse entendimento. Por quê? Não adianta nós estarmos aqui todas as sextas e os domingos pela manhã, nós estarmos aqui às terças-feiras ou os domingos às 9 horas, orando, trazendo textos bíblicos, se isso não produzir uma mudança no nosso comportamento. Se isso não levar o nosso entendimento daquilo que nós precisamos realmente ser e fazer nesse tempo. E eu tive uma experiência muito forte na quinta-feira. De quarta para quinta, eu tive um pesadelo. Não posso nem falar que foi um sonho. Foi um pesadelo mesmo. Sabe aquele sonho que quando você acorda, seu coração está na garganta, assim, você fala, meu Deus do céu. E eu não sei o que acontece com você, mas toda vez que acontece isso, eu estou de barriga para cima. Meu Deus, vai passando uma toalha, aquele... Meu Deus do céu. Eu acordei desse pesadelo. Eu estava com o Mauro, num lugar meio aberto, parecia um posto de gasolina, mas estava tudo muito escuro. E nós estávamos, não sei, saindo do carro, estava meio conturbado assim, o sonho. E nós estávamos indo tipo para a loja de conveniência. Mas também estava tudo escuro. Eu sabia que era porque era um lugar que eu já estava, mas enfim. E a gente estava indo para esse lugar e o Léo estava indo na nossa frente, tinha bastante gente assim, no lugar. E eu falava, Léo, pode ir indo. E ele ia indo. Quando eu olhava assim meio por cima, cadê o Léo? Eu perdi o Léo de visão. Eu estava, Mauro, pelo amor de Deus, cadê o Léo? Cadê o Léo? E a gente entrava na loja de conveniência procurando, gritando, Léo, 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 Léo. E eu perdi o Léo. E aí, eu não sei como, no sonho, eu não lembro se alguém me ligou, alguém me falou, mas o Léo tinha sido sequestrado. E aí aquele desespero de você, cadê meu filho, meu Deus do céu, começa a gritar, e eu acordei com um susto. Aí você já acorda, né? É só um sonho. Aí respira até o coração, o batimento cardíaco voltar pro lugar. Ok, era só um sonho, virei de novo direitinho na cama de novo, e aí começa, né? Ai, Senhor, guarda minha família, Senhor. Guarda isso, aí começa a orar, né? Senhor, abençoa, livre do todo mal, guarda ele na escola, guarda não sei o que lá, aí eu abençoa a minha casa, eu abençoa a minha família. E você começa a orar pela sua família, né? Afinal, é seu filho para você buscar. E eu orei, demorei um pouco para dormir, ok, consegui dormir, aí sabe quando você acorda e o dia fica meio
estranho, assim. E aí eu fico com aquele sentimento ruim, eu fico, ai, Senhor, guarda o Léo, e dá vontade de você não ir trabalhar, dá vontade de você ficar em casa, dá vontade de você ficar abraçado com o Léo 24 horas, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa com meu filho, ai meu Deus do céu. Mas enfim, a vida precisa continuar, né? Aí você vai trabalhar, mesmo com aquele sentimento ruim, você tem as suas tarefas do seu dia, o Léo precisava ir para a escola, e a vida continua, uma hora na casa dos valentes, uma quinta-feira normal. Mas aquele sentimento ruim, eu orando o dia todo. Orando, mas Senhor, guarda a minha família, se tiver alguma coisa preparada, Aí você começa a buscar as orações lá do profundo, né? Enfim, cheguei em casa do trabalho, peguei o Léo na escola, ok, tudo bem, graças a Deus, meu filho tá vivo. Fui pra casa, o Léo entrou pra tomar banho, e eu entrei no banheiro. Quando eu peguei na pia, assim, eu olhei pro espelho, é como se eu visse o Espírito Santo do outro lado do espelho. E ele começou a me falar, sabe o sonho que você teve? Não dizia sobre sua família. Não dizia sobre o Léo. Dizia sobre alguém, um filho, sim, mas meu filho, que está sendo subtraído de mim, está sendo roubado da minha presença. É alguém, sim, muito amado, que traz dor no coração. Mas não diz sobre você. Não diz sobre a sua família. Diz sobre mim. Sobre a minha dor de pai. E eu fiquei segurando na pia do banheiro assim, ó. Meu Deus. E agora? Aí sabe quando você fica mais tonta ainda? Falou. Meu Deus, e agora? Quem será? Aí, isso foi umas 7 horas da noite. Aí, quando foi umas 10h30, chegou da casa dos valentes. Aí parece que tudo fez sentido. Aí eu já não chorava mais porque será que meu filho vai ser sequestrado? Eu chorava porque naquele momento Deus estava querendo me avisar sobre algo, me comunicar sobre algo, me pedir a minha colaboração na intercessão, e eu só consegui o quê? Olhar o meu próprio umbigo, a minha própria família, o meu próprio filho, as minhas próprias dores, das minhas frustrações, das minhas ofensas, das minhas murmurações, para as minhas, e para as minhas, e para as minhas, e meu campo de visão deste tamanho. E Deus falando, Cristiane, ei, não é sobre você. Tem coisa além, levanta a cabeça que tem coisa além do seu umbigo. Tem coisa além dos muros da sua casa acontecendo. E eu, achando que era os meus, a minha família, o meu filho, as minhas dores. E a palavra de hoje já estava pronta. Eu falando, obrigada, Senhor. O Senhor não ensina só a palavra. Ele faz com que a gente vivencie. Aí você imagina, se eu fiquei mal na quinta, você imagina como eu fiquei? Na sexta. Aí o chororô já, ai meu Deus, me perdoa. Porque mais uma vez o Senhor esperava de mim, e mais uma vez eu fiquei olhando para o meu próprio umbigo. Porque mais uma vez o Senhor contava comigo, e mais uma vez eu não consegui perceber. Temos orado tanto sobre discernimento espiritual, temos orado tanto sobre expansão de mente, sobre desatar do coração e... Cristiane, a mente desse tamanho. Cristiane com as emoções totalmente desse tamanho. Discernimento espiritual embaixo do chinelo. E eu, Pai, perdoa, Senhor. Me dá mais uma chance. Eu prometo que da próxima eu vou tentar ser mais ligeira. Eu vou contribuir, eu vou colaborar. Porque nós estamos aqui para sermos cooperadores desse reino. O Senhor precisa da minha oração para fazer alguma coisa? Não, gente. Com o estalar de dedo, com o sopro da sua boca, com o piscar dos seus olhos, ele muda qualquer situação em realidade. Mas ele conta conosco como cooperadores para que as coisas aconteçam. E aí, como cooperadora neste dia, Cristiane,
Pega a prova dela. Nota 0. Aí, como eu fiquei sexta? Chorando, só chorava. Chorava porque realmente eu estava triste pelo filho, chorando realmente porque eu estava triste porque eu não funcionei, chorando. E aí a gente vai ficar o quê? Nesse campo de ofensas. Chorando, lamentando, porque nada, nananana, e as coisas não mudam. E aí, Deus chega, dá um chacoalhão e fala: ei, levanta, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E você vai viver coisas que você nunca imaginou. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós, para cada um de nós. Mas nós precisamos expandir a nossa mente, desatar o nosso coração, fazer um esforço para ajustarmos o nosso foco de visão. Não dá para a gente, nesse tempo, ficar olhando para as nossas dores, para as nossas frustrações, para os nossos mimimis. Dói. Machuca. Tem coisa que acontece que tira do prumo? Tem. Meu carro quebrou? Quebrou. Tive que pagar um conserto com dinheiro que eu não tinha? Tive. Mas e aí? Você senta e chora e... Ei, o reino de Deus está muito além do carro. Entendeu? Não é que eu estou dizendo que a gente não tem o direito. Mas vamos ser rápido. Tipo, dá uma choradinha, mas lava o rosto rápido e bora. Porque não dá tempo para a gente ficar lambendo as nossas feridas e chorando as nossas dores e lamentando por aquilo que não aconteceu. Porque Ana também vivia debaixo de uma promessa. 56 anos, 50 anos, vamos arredondar, esperando por algo que não aconteceu. E ela adorava e orava dia e noite. Não diz lá que ela lamentava suas dores, que ela chorava suas frustrações, que ela jogava na cara de Deus que as coisas não eram bem assim. O Senhor foi injusto, porque comigo, porque orando e adorando dia e noite. De novo, passa pelas nossas escolhas, né? E de novo, Deus sempre volta na questão das nossas escolhas, porque nós escolhemos. Sempre temos a escolha de tomar a decisão de lamentar e viver no lamento, ou de assumirmos uma posição e mudarmos uma situação. Saiu ali? Na cor? Os últimos 3 textos? Para a gente concluir, eu queria que nós lêssemos Lucas 18, 1. Quem vai ler? Por favor. Alguém diferente, por favor, abra em Mateus 7, 7 e 8. E outro alguém em Hebreus 6, de 10 a 20. Lucas 18, 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca continuar exausto, nunca continuar esgotado. Lembra que eu falei? Lucas vem embasando o conhecimento para que Atos fosse o cumprimento daquilo que eles aprenderam. Jesus ensinava o quê no 18:1? Através de uma parábola? Orar sempre e nunca desfalecer, esmorecer. Mateus 7, 7 e 8. Quem vai ler? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Esse texto ele fala de 3 níveis: pedir, buscar e bater. Tem hora que a oração, a petição,
Vai resolver. Tem hora que vai precisar de buscar. Lembra da parábola da dracma, que foi perdida? É Lucas 15, se não me engano. A dracma perdida é a mesma parábola do filho pródigo. Mesmo texto. Tem hora que vai ter que buscar com diligência, como diz a parábola da dracma perdida. E tem hora que vai precisar bater. E às vezes o bater pode ser, como tem o texto que a Justo gosta, com esforço e violência. O reino dos céus é tomado por esforço, violência. Então, de repente, você vai precisar bater na porta, empurrar a porta, chutar a porta, para que algumas coisas aconteçam. Não literalmente, por favor. Por favor, não literalmente. Mas vai exigir de nós esforço. Vai precisar tirar a gente da nossa posição de origem. Vai precisar que a gente levante o bumbum da cadeira. Vai precisar que a gente se movimente. Pedir, buscar e bater. Hebreus 6. Para a gente encerrar. A partir do 10, diz assim. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais o quê? Negligentes, indiferentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Você conhece alguém que pela fé e paciência herdou uma promessa? Se você não tem um caso real próximo de você, lembra de Abraão, por exemplo, que nós lemos aqui? Que esperou quantos anos para ver sua promessa cumprida? Porque, no 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Uma pausa aqui. Ai, gente, eu dei tanta risada com a Geisa. Quem conhece o CD Diante do Trono? Tem aquela, da Arca, tem aquela música. Temos que aprender a esperar. E eu conversando com a Geisa, eu comecei a falar, esperar. Eu odeio essa música. Meu Deus. Tudo bem, gente, mas a gente tem que aprender a esperar. E esperar. E a música fica assim, esperar. E esperar pacientemente. E assim, no 15, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Já ouvi alguém dizendo assim, eu juro por Deus? E o juramento ou então, juro pela minha mãe, mortinha atrás da porta? Então, jura por alguém maior do que eles. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Você fez isso? Não, foi você que comeu o bolo? Não fui eu. Eu juro pela minha mãe, mortinha atrás da porta. A gente não faz assim quando a gente é criança? Para acabar a contenda, ou seja, já estou jurando. Hoje em dia, assim, você quer que eu ponha a mão na Bíblia? Não, tá bom, eu vou acreditar em você. Para acabar a contenda. Ou seja, Deus, ele falou, já que eu não tenho por quem jurar maior que mim, eu vou jurar por mim mesmo. Ou seja, para com esse mimimi, para de discussão, para de tentar
convencer de que as coisas precisam ser diferentes. Ixi, cadê? 6. 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho ou decreto ou aliança aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Eu já ministrei, por isso que eu falei, tem muitas coisas que agora começam a fazer muito mais sentido, porque eu já ministrei esse texto, eu até fiz um desenho aqui na minha Bíblia. Hebreus 6, 19, eu já ministrei aqui sobre esse texto. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, por onde Jesus, o nosso precursor, ou seja, aquele que veio antes, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele já veio um antes dele, que preparou o caminho, ele veio, fez tudo o que precisava ser feito. Sabe, eu nunca fiz isso, mas eu já vi na televisão. Sabe alguém que entra numa mata virgem e precisa abrir o caminho na mata? Não sei como chama a palavra. Hã? Sei lá, fazer assim. Desbravar. Com facão, e abrir o caminho. Jesus já veio e já fez isso. O caminho já está posto. Então, não vem chorar em mim dizendo que está, pesado. Eu sei que está pesado. Eu sei que eu estou falando isso para mim mesmo. Ai, mas as minhas mãos estão cheias de calo. Fia, se as nossas estão, você imagina as dele. Que veio para abrir o caminho. O caminho já está posto. A gente só precisa andar por ele. É fácil? É um desafio? Desafiador, né, Mauro? É um desafio, mas o caminho já está posto. E diz aqui, vou ler de novo 19. O qual temos como âncora da alma segura. Quem tem a alma segura, levanta a mão bem alto. Quem tem a alma bem segura e firme, levanta a mão. Não, a gente tem as nossas convicções, as nossas certezas, a gente tem a nossa fé. Mas assim, quando você vai ligar o carro de manhã, e aí o carro não pega, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Aí assim, a alma não fica tão segura, né? Você já começa a falar, e agora? O que aconteceu? Já vai dar problema, eu não tenho dinheiro, e agora? O carro não podia dar problema. Por que não deu em dezembro, que pelo menos tinha o 13º? Agora, justo em janeiro, fevereiro, março, que você já pagou todas as suas contas, que você está com a conta agora. A alma está segura. Está segura, gente. A alma está segura e bem firme. Jesus, o nosso precursor, entrou por nós. Interior do véu. Não sei se a Geisa, ela não deu muitos detalhes, né, sobre o tabernáculo, o templo, o véu. Mas ele veio como sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele veio trazendo um modelo celestial. Quando a gente fala de estabelecer o reino, a gente fala sobre estabelecer. Quem sabe? Quem sabe o que é estabelecer o reino? Quem mais? Amém, Gilmar! Vontade de Deus. Quem mais? Governo de Deus. Divide pirulito comigo, Gilmar. Quando a gente ora lá,
O Pai Nosso, o modelo que Jesus deixou. Venha a nós o teu reino. Aí a gente às vezes ora isso e não sabe nem o que é, né? O que é o reino de Deus? Estabelecer sobre nós o governo e a vontade. Ou seja, não é do nosso jeito, não é como a gente quer, não é no nosso tempo, mas o governo dele, de um rei que é justo, de um reino que não trabalha com desigualdade, que não trabalha no campo da ofensa, mas um reino que veio para restaurar e restabelecer todas as coisas, colocar em ordem todas as coisas. Tudo aquilo que o homem perdeu pelo pecado, ele vem para restabelecer, para refazer. E toda vez que você for falar sobre o reino de Deus, você pensa isso. Parece que é uma coisa de outro mundo. Mas o conceito é simples. Complicado é a gente colocar em prática, mas o conceito é simples. É estabelecer o governo e a vontade dele. E onde está o reino de Deus? O versículo diz que o reino está dentro de nós. Então, como a lei disse, parte das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, a minha oração hoje, de coração, é que o Senhor nos leve a esse tempo de entendimento, da compreensão daquilo que Ele tem para nós nesse tempo, para que as nossas orações colidam com as necessidades espirituais, celestiais, para que as nossas orações sejam respondidas. E a gente saia desse campo de ofensas, de mágoas, de frustrações, de decepções, e a gente olhe para aquilo que está projetado, e as nossas orações colidam com aquilo que o Senhor precisa que nós façamos, que nós sejamos cooperadores desse reino. Amém? Amém. Eu quero só retomar algo que eu falei durante o tempo do louvor. Põe para mim a imagem. Dá para ler? Não, né? Abre aí, Salmo não. Isaías 66, versículo 1 e 2. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando em relação à oração. Estava falando para a Helena, a Cris estava falando aqui. Eu falei para a Helena que os propósitos de Deus nunca tiveram a ver com indivíduos. Nunca. Nem Jesus. Porque o propósito de Deus, através de Jesus, não era o próprio Jesus. Éramos nós. Éramos todos aqueles que precisavam ser reconciliados com Deus. Se você pensar nos grandes homens da Bíblia, você pode ver a história deles. Nunca teve nada a ver com eles. Sempre foi com um plano maior. E há um tempo atrás, eu estava pensando em mulheres estéreis ou homens estéreis da Bíblia que geraram filhos. Você pode ver quem foram os filhos. Pense. Todos eles foram pessoas de propósito, de destinos que modificaram uma história. Deus nunca levanta uma pessoa para que ela seja para ela mesma. Inclusive eu e você. Tudo que nós vivemos, todas as situações que a gente passa, não tem a ver somente conosco. Tem a ver com o macro. Então, pensa sempre nisso. Agora, para que isso funcione, eu lembrei dessa imagem. Tinha uma música. Lembra, Ju? Ele vem saltando pelos montes. Né? Eu lembrei dessa imagem. Você consegue ver essa imagem? Dá para ver? Porque enquanto nós estávamos no tempo do louvor, eu tive essa visão aqui. Eu via os pés de Deus sobre a terra e o seu tronco estabelecido através do seu trono assentado. E onde está o trono de Deus? Onde está o trono de Deus? Onde está o trono de Deus? Nos céus. Isaías 66, versículo 1 diz assim, eu estava ali, esse texto veio para mim, falei para ele, acho que eu nunca li esse texto. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono
e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que Deus está falando? Que ele não precisa de um lugar físico para estar. Por quê? Os pés dele estão sobre a terra. Terra é terra. Cosmos. O trono dele está estabelecido nos céus. Ele está dizendo, vocês acham que vocês são o quê para estabelecer um lugar para que eu esteja? Porque todas as coisas são minhas. Mas eu atendo a um tipo de pessoa. O que é abatido de espírito, o aflito e o que treme diante da minha palavra. Nós viemos de um tempo de um posicionamento de humilhação e obediência. E Efésios, eu falei na hora que eu estava aqui ministrando louvor, Efésios 1, não, Efésios 2, diz assim, que o Senhor nos levantou e nos fez ressuscitar com Ele e nos colocou assentados nas regiões celestiais para que nós estivéssemos assentados com Ele. Agora, se os pés dele estão sobre a terra e Ele está sentado sobre o trono, qual é a minha e a sua posição? Fala para mim. Fala. Reinando com Ele, com os pés sobre a terra. E o resto, aonde? Nos céus. Vocês sabem por que Deus não estabeleceu o trono dele na terra? Porque dos céus Ele governa todas as coisas. Você já foi num lugar alto, num pico alto? Já foi? Campos do Jordão, Morro Pelado, Morro do Careca, o pico não sei das quantas. Você lá de cima, qual é a sua visão? Nós fomos esse final de semana para Poços de Caldas e nós andamos de teleférico. E lá de cima, a gente tem uma visão macro. E a gente olha todas as coisas. E lá de cima a gente viu um estádio que é... Como que é o nome? Caldense? Do Caldense, do estádio do Caldense. Clube do Caldense. E nós tínhamos ido no mercado municipal, que é na mesma rua. Só que, da visão do mercado municipal, eu só via as paredes verdes. Só. Fechado. Até em cima. E lá do teleférico, você sabe o que eu via? Tudo o que tinha dentro das paredes verdes. As piscinas, as quadras, as pessoas, todas as pessoas lá dentro. Sabe o que muda? A visão. Você entende por que a nossa mente tem que estar nos lugares celestiais em Cristo? Porque vai mudar totalmente a nossa visão. Totalmente. Quando a nossa mente estiver posicionada nele, nós vamos mudar totalmente o nosso campo de visão. E no lugar de ficar olhando para cima, nossa, que parede grande, 5 metros de altura, o que será que tem lá dentro? Quando nós estivermos posicionados nele, nós vamos falar, uau, lá dentro tem piscinas, olha, 5 piscinas. Quantas quadras? Eu vejo pessoas se movimentando. Olha, cuidado, aquele ali vai cair, tinha que alguém avisar para ele. Que é o que a Cris falou, quando a gente expande a nossa visão, o nosso campo de atuação se torna muito mais fácil. Por que o técnico de futebol coloca, às vezes, alguém lá em cima? Eu não sou de nada de futebol, não. E aí, vocês dois que são dos futebols aí? Por que coloca o técnico, coloca alguém lá em cima da arquibancada, com ponto aqui? Por quê? E no jogo de um ângulo diferente. Porque o técnico, na mesma visão do jogador, ele tem uma visão, já é melhor do que do próprio jogador. Mas se ele tem alguém que está na arquibancada, vai ver de uma visão diferente. Você está entendendo isso? Essa é a posição do nosso Deus. E é exatamente essa que tem que ser a nossa posição. Os nossos pés sobre a terra, para estabelecermos, para governar. Mas a nossa mente nos céus, de onde Ele governa. Porque os pés é apenas uma tomada de território, mas a mente pensante na eternidade. Entendeu? Amém?
Pergunta para quem está do seu lado se ela entendeu. Porque se nós entendermos isso, querido, nós vamos orar totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós vamos ver resultados eficientes, não por causa da nossa oração, mas por causa da forma como nós estamos orando. Vai mudar totalmente o resultado daquilo que estamos fazendo. Amém?